Olá, meus queridos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora para a nossa 12ª aula e nós vamos falar um pouquinho, queridos, sobre algo que é muito importante na questão do ministério, que é se entregando aos líderes, tá? Se entregando aos líderes e a Deus, porque quem se entrega aos líderes, naturalmente, ele vai se entregar a Deus. Esse é o grande propósito, essa é a direção que nós vamos trazer esse trilho. Por quê, querido? Essa aula eu quero mostrar para vocês a importância de você honrar, de você se sujeitar, se submeter à autoridade, se entregar à sua liderança e viver aquilo que Deus estabeleceu, tá? Vamos ver um texto, eu acho ele interessante, fala de Davi também, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 13, tá? Vai dizer assim a palavra do Senhor. Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da cega e foram a Davi na caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acamparam até Refaim. Davi estava num lugar forte da sua guarnição dos filisteus em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera de beber água da cisterna de Belém, que estavam junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que estavam junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou ao Senhor. E disse: guarda-me, ó Senhor, que faça tal. Beberia o sangue desses homens, que foram o risco da sua vida, de maneira que não quis beber. Isso fizeram aqueles 3 poderosos. Gente, vamos pensar aqui nesse texto. Davi, ele sentiu a vontade de beber água do tanque de Belém, né? E pensa, querido, você já sentiu momentos de vontade de beber alguma coisa diferente? Alguma coisa que tem em outro lugar, outra cidade? Eu não sei, querido, comer alguma coisa que tem em outra cidade. Ele sentiu um desejo, uma vontade, e ele suspirou. Sabe aquele momento que você sente uma vontade e fala: nossa, se tivesse agora aqui tal coisa, se tivesse isso aqui agora, como seria bom, né? Foi o que aconteceu com Davi. E a Bíblia vai dizer, querido, que quando os valentes dele ouvem isso, nossa, os valentes dele saem para o meio do arraial dos filisteus, rompe o arraial dos filisteus. Eu não sei se eles mataram gente, se eles destruíram gente, o que eles fizeram, mas a Bíblia diz que eles foram lá e trouxeram a água. Está aqui, meu rei, está aqui, meu querido, está aqui a água que você queria. Não, eu fico pensando nisso. Porque o pensamento deles era: o meu chefe quer, nós vamos lutar por aquilo que o meu chefe quer. O meu senhor quer, nós vamos lutar por isso. Os caras, gente, iam morrer pela água. Eles foram uma das maiores guarnições que existia na época. Eles iam morrer pela água. Aí Davi pega aquela água, querido, e derruba aquela água, joga aquela água no chão. Oferece como sacrifício ao Senhor e derruba aquela água. Ele diz: de maneira nenhuma vou beber essa água, porque vocês poderiam morrer por causa disso. Irmão, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Primeiro, a dedicação que existia dos valentes de Davi pela sua liderança. Gente, tem gente que não paga nem um picolé para a sua liderança. Tem gente que não paga um almoço para a sua liderança. Tem gente que não faz um nada pela sua liderança. Não honra ninguém. Não honra a liderança que tem. Quantas vezes você vê isso acontecendo? Não faz absolutamente nada pelo líder. O líder que cuida dele, o líder que trabalha com ele, o líder que ensina a palavra para ele, o líder que ora por ele, ele não faz nada, absolutamente nada. Os valentes de Davi era diferente, querido. Eles entregaram a vida deles, para poder cumprir. Eu não estou falando de uma necessidade primordial, não. Eu estou falando de um suspiro que ele teve, de uma vontade básica que ele teve naquele momento. Eu quero beber água. Tinha outras águas, mas estou com saudade mesmo da água de Belém. Então, querido, você vê alguém se dedicando pela liderança, alguém se entregando pela liderança, alguém que honrava a liderança. Eu acho que isso também precisa ser restaurado, querido, dentro dessa questão do ministério. Porque o ministério, irmão, é algo que nós precisamos trabalhar pela liderança, por aqueles que estão à frente, por aqueles que estão debaixo do propósito que Deus estabeleceu. E eles vão, e Davi derrama aquela água, eu fico imaginando a cabeça deles, mas como assim? Você está com vontade, nós quase morremos por causa da água, e você vai derramar água no chão? Davi está dizendo o seguinte: essa água poderia ter custado a vida de vocês por causa de um capricho meu. Eu não mereço essa água. Ele vai e derrama e faz o sacrifício a Deus. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando um líder está trabalhando, querido, ele não quer que você morra por causa dos caprichos pessoais dele. Eu não quero, por exemplo, que você vá lá para lavar meu carro, que você vá lá limpar minha casa. Eu não quero que você vá fazer... não é aquele estilo Daniel San, que já assistiu, sabe, né, o Karate Kid. Vou ensinar você, eu vou ser seu líder agora, você vai pintar minha cerca, você vai pintar o chão. Não, não é esse tipo de liderança que a gente está falando aqui. Na verdade, quando o Davi está derrubando a água, está dizendo o seguinte: Deus merece isso.
Deus merece o sacrifício. Deus merece a entrega. Agora, irmão, eu entendo o seguinte, se a gente olha para um líder nosso e entende que ele está sendo direcionado e guiado por Deus, nós deveríamos, de alguma forma, querido, né, cumprir aquilo que esse homem designado por Deus está fazendo. Existe tanta rebeldia, tanta falta de entendimento em relação a isso aí. Pessoas não honram a liderança, querido. E, na verdade, pensa em pessoas que entregaram a vida pela liderança. E entregaram a vida por causa de um capricho de Davi. Irmão. Então, querido, na verdade, eu não estou pedindo para os meus desejos pessoais, eu como líder, eu nunca vou pensar nisso aí, por causa dos meus caprichos. Não, porque eu também estou engajado dentro de um propósito a cumprir o planejamento de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Deus merece a sua vida. Deus merece o sacrifício. Deus merecia o que eles fizeram lá. Deus merece, querido, o fato dele romper os filisteus. Deus merece tudo aquilo que nós possamos fazer por causa do reino dele. Ele merece. Sabe por que ele merece, querido? Porque ele entregou a vida dele por nós. Então, irmão, se Deus merece, querido, eu acho muito interessante o fato deles terem entregado a vida por causa da liderança deles. É louvável a forma deles tratarem a liderança. Irmãos, eu queria um povo assim comigo, né? Um povo assim. Um povo que pensasse dessa forma, que vivesse dessa forma. Um povo que se doasse dessa forma. Eu acho fantástico o nível de doação dele. E é isso que Deus espera da gente, irmão. É isso que Deus espera da sua igreja. Que não uma entrega de vida a Deus, sem uma entrega de vida àqueles que Deus nos chamou e levantou para cumprir o propósito. Tá? Nós precisamos cumprir o propósito, sim. E existe uma entrega de vida que é dado também, querido, aos líderes. Tá? Agora eu acho interessante, por quê? Eu não estou pedindo nada para a minha vida pessoal, mas a missão que Deus colocou na minha vida, nós precisamos sim, querido, lutar. E as pessoas não estão honrando a liderança hoje. E isso é uma necessidade. Efésios 6,5 diz assim, ó, vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo trata a obediência deles não baseado na obrigação, querido, nem no medo, né? Mas na sinceridade de coração. Ele diz, como você fosse fazendo para Cristo. Quando você está fazendo a obra, querido, para um pastor, para um líder, você está fazendo como se fosse para Cristo. Não só porque os outros estão olhando, querido. Pessoas que só trabalham, irmão, quando estão debaixo de vigilância. Mas a verdade é que ele está dizendo o seguinte, fazer de coração como a Deus. Ou seja, querido, o melhor é para Deus. Nós precisamos nos doar para a nossa liderança. Ah, pastor, eu não, já faço muito, eu trabalho para arrebentar. Eu faço muita coisa já. Gálatas 4,13. Olha o que Paulo diz. E vós bem sabeis, primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza na carne. Não rejeitasse, nem me desprezasse, porque era uma tentação na minha carne. Antes recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque eu vos dei testemunho que, se possível for, arrancarias os vossos próprios olhos e me daria. Paulo está dizendo, se existisse transplante da época, vocês arrancariam os olhos de vocês e me daria. Os olhos de que vocês têm. Porque, irmão, isso sugere, quando Paulo foi pregar para eles, eles tinham uma enfermidade nos olhos. Ele está dizendo, se fosse possível na época que tivesse tipo de transplante, vocês me dariam os olhos de vocês. Irmão, o que está por trás de alguém dar o olho para o outro? Medo? Não, querido. Reconhecimento que Paulo era um homem de Deus e trabalhava e influenciava na vida deles. Isso é importante a gente ter compreensão, querido. Nós precisamos honrar a liderança que temos. As pessoas que foram colocadas para que a gente pudesse ter uma prestação de conta. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebesse não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como a palavra de Deus, o qual, na verdade, opera por vós o que cresces. Então, Paulo está dizendo o seguinte, dou graças a Deus por vocês. Por quê? Vocês entenderam o que é falado por mim, é o próprio Deus falando. É a palavra de Deus. Então, isso é importante a gente compreender, querido. A liderança está trazendo a palavra de Deus para nós. Tá? Olha o que Paulo escreve em relação a Epafrodito. Está lá no livro de Filipenses 2,20. Ele diz assim, ó, 2,29. Recebei, pois, no Senhor, com todo gozo, tendo em honra. Está falando para honrar e alegrar em relação a Epafrodito. Ele diz, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Paulo está dizendo, o que vocês foram negligentes e não fizeram, deixaram de fazer, o homem quase morreu, quase entregou a vida dele para suprir o que vocês não fizeram. Ele diz, por causa de vocês, que vocês não fizeram a parte de vocês, ele quase morreu. Esse é um cooperador de Paulo.
Ele diz, é um exemplo, precisa ser honrado. Esse aí precisa ter alegria, né? Então é importante a gente compreender isso, querido. A gente compreender que os líderes precisam ser honrados. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ele diz assim, ó, obedecei aos vossos pastores, outras traduções, líderes. Obediência, querido, é o que a gente espera. Sujeitai-vos a eles, se sujeitar, se entregar, se submeter, porque velam pelas vossas almas. Cuidado, querido, é muito grande. Sabe por quê, irmão? Porque ele diz o seguinte, como hão de dar contas naquele dia ao Senhor, e façam com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ele está dizendo o seguinte, vai chegar o dia que os pastores vão prestar conta das almas. Eles vão prestar conta. Por isso que eles têm que fazer a obra de Deus não gemendo, querido. Irmão, tem duas formas de você fazer a obra de Deus. Uma é gemendo, querido. E a outra, a Bíblia está dizendo o seguinte, é de coração, é fazer com alegria, é fazer com nível de entrega. E duas formas nós vamos fazer de qualquer jeito. Nós podemos fazer gemendo, né? Ou com alegria. E quem é pastor de verdade vai fazer de qualquer jeito, querido. Mas ele está dizendo o seguinte, se você fizer gemendo, isso não será útil para as pessoas. Porque quem está fazendo gemendo, querido, ele não vai poder dar o melhor dele. Ele não vai poder desenvolver o melhor dele. Como que ele vai desenvolver o melhor dele se ele está gemendo? Né? Então ele está deixando bem claro, ele deve fazer com alegria, ou isso não seria útil. Então como que nós vamos fazer com alegria? Quando existe entrega, quando existe sujeição, quando existe todo mundo numa direção correta. Então, querido, eu preciso me entregar ao projeto de Deus. E não é só palavras. Nós precisamos nos submeter àquilo que é a vontade de Deus. E quando isso não se submete, querido, porque hoje as pessoas acham que a obra de Deus é feita de qualquer jeito. Irmãos, e nós precisamos entender a seriedade que existe. Eu quero te dar um texto lá em Atos, capítulo 15, versículo 36, que fala sobre isso. Quando se trata Paulo e Barnabé. Olha o que a Bíblia diz. E alguns dias depois, Paulo e Barnabé disse, tornemos visitar os irmãos em todas as cidades, que já anunciamos a palavra de Deus, né? Para ver como eles estão. Barnabé aconselhava que levasse consigo João Marcos. Tá? Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha lhe tinha lhe apartado, para que não acompanhasse naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos e a graça de Deus. E passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então, querido, o que acontece aqui? Houve uma briga, uma treta feia entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos para ir com eles, para a batalha, mas Paulo resistiu e disse, não é razoável, não vamos levar não. E a Bíblia diz que gerou uma contenda terrível. Agora deixa eu explicar para você, quem era Barnabé? O nome Barnabé, que significa encorajador, ou filho da consolação. Tá? Então, ele era alguém, irmão, que consolava, ele trabalhava, o nome dele, querido, já falava quem ele era. Tá? As atitudes dele mostravam isso. Barnabé era o tipo de pessoa que investia nas outras, querido. Ele era um encorajador. E é assim que nós precisamos ser. Essa é a realidade. Foi ele que investiu em Paulo quando ninguém acreditava em Paulo, irmão. Lá no livro de Atos 9, 26, fala isso. Quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos seus discípulos, mas todos os temiam. Ninguém quis se ajuntar, querido. Não tendo que ele fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos seus apóstolos e lhes contou como no caminho viram que o Senhor lhe falava, e como em Damasco falava ousadamente do nome de Jesus. Então foi Barnabé que trouxe Paulo para o propósito. Então ele é como se fosse um pai espiritual de Paulo, né? Ele tinha um coração que amava, querido. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Atos, capítulo 4, versículo 37, possuindo uma herdade, vendeu, a trouxe ao preço e depositou aos pés dos apóstolos. Não era alguém apegado ao dinheiro, né? Não era alguém que vivia dessa forma, pelo contrário. Ele era alguém, querido, que cumpria o propósito de Deus de uma forma muito forte, tá? E, irmão, ele investia e cuidava dos outros, tá? Ele protegia e trabalhava. Por um outro lado, querido, Paulo está dizendo, não vamos levar João Marcos de novo. E dá para entender também o que Paulo está dizendo. Ele diz, é razoável, aquele que nos afastou desde a Panfilha, que nos deixou, ele está dizendo o seguinte, não vamos levar ele. Agora, irmão, Paulo não está descartando João Marcos, dizendo não serve mais. Lá na frente, Paulo está dizendo o seguinte, traze-me João Marcos, né? Porque ele é muito útil para o ministério. Não é isso que ele está dizendo. Ele não está descartando, mas ele está dizendo o seguinte, gente, eu não posso levar uma pessoa, confiar nela, né? Uma pessoa que está dizendo estamos juntos, e a hora que eu precisar dela, ela dá para trás. Então, querido, o ministério é muito importante. O ministério é algo muito forte, irmão.
O ministério, querido, não é algo para brincadeira, não é algo para pessoas que despreparadas, pessoas que estão dizendo toda hora, estamos juntos, porque uma frase que a gente mais ouve é estamos juntos. Mas no momento de crise, de dificuldade, a gente vai ter realmente saber se vai estar junto ou não. Como que ele vai levar de novo e confiar numa pessoa, querido, que deixou eles? E a Bíblia diz que houve tal contenda, tal briga, que Paulo se afastou, querido, do pai espiritual dele. E a Bíblia diz que ele tomou as Silas e foi para um lado, encomendado pelos irmãos. Agora, uma pergunta o que é mais importante? Ser encorajador e trabalhar ou ser firme dentro desse propósito e saber que realmente está junto ou não está? Os dois. É difícil encontrar quem está errado. Porque, querido, pensa comigo, é importante encorajar, trabalhar, mas no momento de crise, dificuldade, como que a gente vai confiar numa pessoa e ela deixar a gente na mão? Então, irmão, o evangelho não é para brincadeira, querido. O evangelho não é passatempo. O evangelho é uma responsabilidade que Deus nos colocou. E nós precisamos tratar isso com seriedade. Então, houve uma contenda tão grande entre esses dois homens, a ponto deles se separarem. Mas a Bíblia diz que a igreja, querido, ficou do lado de Paulo. Por que, irmãos? Porque, querido, a gente tem que pensar muito bem em relação a isso, como lidar com essa situação. Irmãos, não é brincadeira o ministério. O ministério é coisa séria. O ministério, querido, é algo que nós precisamos se doar, se entregar. Irmãos, e quando a gente coloca um objetivo, querido, né? Nós estamos líderes ali. João Marcos, querido, tinha líderes ali como Barnabé e Paulo. Como que ele não se entrega? Como que ele não vai até o final? Então, querido, é importante a gente compreender. Irmãos, tem que se doar. Se doar pela igreja, se doar pela liderança, se doar por Deus. Quando você se entrega a Deus, querido, naturalmente você está se entregando à liderança. Se entregando à liderança, você está se entregando a Deus. Uma igreja que eu sou apaixonada, uma igreja dessa que eu queria. A igreja lá de 2 Coríntios 8:1. Olha o que a Bíblia diz. Também, irmãos, vos fazemos saber, a conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve em abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou a riqueza da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitassem a graça da comunicação do serviço que se fazia aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Me chama a atenção algumas frases aqui dessa igreja que eu falo que é uma igreja que eu queria para mim. Irmão, ninguém é bobo, né? Me chama a atenção essas frases. Não só fizeram como nós esperávamos, ou seja, foram além das expectativas de Paulo. Era uma igreja, querido, que ela não fazia só aquilo que era mandado, mas era uma igreja que ia além da obediência. Obedecer é mandamento, irmão. Quando você entra além da obediência, que você está entrando no terreno do sacrifício. Eles entraram no terreno do sacrifício. E essa mesma Bíblia vai dizer que eles se doaram primeiro a Deus e depois a nós. Aí Paulo está dizendo, pela vontade de Deus. Querido, nós precisamos de pessoas que se doem à liderança. Porque essa é a vontade de Deus. Um propósito da vontade de Deus é que você doe a liderança que você tem, que você se entregue à liderança. Mas o que exatamente esse povo fez, querido? Vamos entender. Paulo aqui está mobilizando as igrejas, recursos financeiros, né, para os irmãos da Judéia que têm necessidade. Tá? Atos 11:27 fala sobre isso. E naqueles dias desceram profetas a Jerusalém, Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que aconteceria em tempo de Cláudio César. Então, eles já estão sabendo que existe uma fome, eles já estão trabalhando para que essa fome seja sanada, né? Então eles estão mobilizando as igrejas. Para quê? Para que possa trazer recurso aos irmãos da Judéia. Mas por alguma razão, que deixaram os macedônios fora desse projeto. Não chamaram eles para poder contribuir. Tá? Eu acredito que a razão maior foi porque eles eram de profunda pobreza. No versículo 2 diz isso. Eles, com muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo, como em sua profunda pobreza abundou riquezas de generosidade. Então, o que eu acredito que Paulo deve ter pensado? Vamos deixar eles fora, porque eles estão necessitando também. Só que quando eles ficam sabendo, querido, por isso que eu digo que é uma igreja que eu queria, a Bíblia diz que eles não fizeram beicinho, não desanimaram, mas eles imploraram para ajudar. Irmão, pensa, se você dentro da sua igreja levantar uma oferta e dizer, só vou levantar algumas pessoas, outros fora, outros vão ficar fora. Você acha que alguém que vai ficar fora vai dizer, graças a Deus, não, eu queria tanto participar? Eles vão dizer, graças a Deus, deixou eu fora, então deixa os outros contribuir aí. Né? Eles não vão dizer, pelo amor de Deus, nossa, coloque eu. Não, mas essa igreja pediu. A Bíblia diz que eles pediram com muitos rogos que aceitassem a graça
a comunicação do serviço que se fazia com os santos. Está lá no versículo 4 isso. Eles estão implorando, irmão, para contribuir. Que fantástico que é isso, querido. Uma igreja que se doava, que se entregava, uma igreja que está dizendo, eu quero contribuir, eu quero fazer algo, eu quero abençoar os meus irmãos. Sabe o que eu acho interessante, querido? A Bíblia diz que eles deram além das suas posses. Irmão, olha o que a Bíblia diz, versículo 3, 2 Coríntios 8, 3. Porque segundo o seu poder, que eu mesmo testifico, e acima do seu poder deram voluntariamente. Como que alguém dá acima do seu poder? Irmão, eles foram além, eles deram acima das suas posses. Com certeza eles tomaram emprestado. Eles estavam rompendo os limites. Eles estavam dizendo o seguinte, nós vamos nos sacrificar ao extremo. Nós vamos sacrificar a liderança, nós vamos sacrificar os santos. Nós vamos nos entregar de uma forma linda. Irmãos, Deus não pediu nada para eles. Eles foram além daquilo que era obediência. Eles se sacrificaram ao extremo. Sabe o que a Bíblia diz, querido? Lucas 17, 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos tem mandado, dizei que somos servos inúteis e sem valor, porque se fizermos somente aquilo que devia se fazer. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O planejamento de Deus, irmãos, é que a gente possa honrar a liderança que foi estabelecida na nossa vida. A Bíblia diz que eles se deram, primeiro, a Deus, e depois se deram a nós pela vontade de Deus. A vontade de Deus é que você doe a liderança, que você se entregue pela sua liderança, que você estime seu pastor, que você honre seu pastor. Se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar você. Se você honrar sua liderança, Deus vai honrar você. Se você se entregar e se sacrificar pela liderança, Deus vai fazer o melhor para você. Que Deus abençoe, querido. Não faça só aquilo que está nas suas mãos. Não faça só o que foi mandado. Porque a Bíblia diz que quem faz o que é mandado é um servo inútil sem valor. Porque fez aquilo que tinha necessidade de fazer. Vá além, querido. Se sacrifique, se entregue, se doe pela liderança. Às vezes, irmãos, tem coisa que você está vendo, que você pode fazer. Faça, querido. Abençoe sua igreja, abençoe sua liderança. Viva o melhor do Senhor, em nome de Jesus.